Você já ouviu falar sobre o rei Salomão na Bíblia? Imagine um rei tão sábio, tão rico, que sua fama se espalhou por todo o mundo conhecido. Este era Salomão. Uma figura envolta em mistério, ainda gravada nos anais da história e da religião. Conhecido por sua sabedoria incomparável e riqueza sem igual, Salomão era um rei cuja reputação o precedia, não apenas em seu reino, mas por todo o mundo antigo. Ele era um homem de compreensão profunda, um conhecedor de arte e literatura, e um governante sob cujo reinado a prosperidade florescia. Sua sabedoria era um farol que atraía buscadores da verdade de longe, e sua riqueza era um testemunho de seu governo próspero. No entanto, sob essa fachada de poder e prosperidade, havia um enigma que intriga estudiosos há séculos. Quem era Salomão, além da riqueza e sabedoria? Quais eram os aspectos de sua personalidade que o tornavam uma figura tão cativante? Acompanhe-nos enquanto mergulhamos na vida deste personagem extraordinário. Salomão não era apenas um rei qualquer. Ele era a personificação da sabedoria. Agora, quando dizemos sabedoria, não estamos falando do tipo de sabedoria que vem de ler muitos livros ou passar anos estudando. A sabedoria de Salomão era um presente divino, uma bênção concedida a ele pelo próprio Deus. Quando Salomão se tornou rei, Deus apareceu a ele em um sonho e ofereceu-lhe qualquer coisa que desejasse. Em vez de pedir riqueza, poder ou uma vida longa, Salomão pediu sabedoria. Ele desejava um coração compreensivo para julgar o povo com justiça e distinguir entre o certo e o errado. Tocado por esse pedido, Deus concedeu a Salomão uma sabedoria e entendimento sem igual. Essa sabedoria de Salomão não era apenas uma questão de lenda. Ela foi demonstrada repetidamente ao longo de seu reinado. Talvez o exemplo mais famoso de sua sabedoria seja o caso das duas mulheres que vieram até ele, cada uma alegando ser a mãe do mesmo bebê. Para resolver a disputa, Salomão propôs dividir o bebê ao meio para que cada mulher pudesse ter metade. A verdadeira mãe, preferindo ver seu filho vivo e nas mãos de outra pessoa, imediatamente desistiu de sua reivindicação. Assim, Salomão discerniu quem era a verdadeira mãe e resolveu o caso, demonstrando sua sabedoria. Mas a sabedoria de Salomão não se limitava a questões judiciais. Ela abrangia uma ampla gama de disciplinas, desde a compreensão da natureza até a arte da diplomacia. Ele compôs milhares de provérbios, escreveu canções, falou sobre plantas, animais, pássaros, répteis e peixes, e sua fama se espalhou muito rápido. Essa sabedoria, no entanto, não era algo que ele usava para seu próprio ganho. Era uma ferramenta que ele usava para o benefício de seu povo, para guiá-los, julgá-los com justiça e liderá-los no caminho da retidão. Sua sabedoria era sua marca registrada, um atributo que o tornava excepcional entre os reis. O reinado de Salomão não foi apenas marcado por sua sabedoria, mas também por paz e prosperidade. Como governante, ele navegou pelas complexidades de seu tempo com destreza e diplomacia, garantindo tranquilidade em todo o seu reino. Foi uma época em que espadas eram embainhadas e arados eram empunhados. A terra floresceu sob seu governo, e o povo se regozijou em uma era de serenidade. Salomão não era apenas um rei sábio, mas também um estrategista diplomático. Ele formou alianças de maneira inteligente com reinos vizinhos, garantindo uma coexistência harmoniosa. Sua aliança diplomática mais notável foi com o faraó do Egito, uma relação solidificada através do casamento. Essas alianças não eram apenas movimentos políticos, eram passos estratégicos para garantir paz e estabilidade para seu povo. Esse reinado pacífico permitiu a prosperidade florescer no reino. Os relatos bíblicos falam de um tempo de abundância de riqueza e prosperidade sob o domínio de Salomão, onde a prata era tão comum quanto pedras em Jerusalém. Seu reino era um farol de opulência, atraindo comerciantes de longe. O reinado de Salomão foi caracterizado por uma economia florescente, impulsionada por rotas comerciais robustas que se estendiam do Egito à Arábia. A grandiosidade de seu reinado não se limitava à esfera econômica. Também se refletia nos avanços culturais e arquitetônicos da época. A corte de Salomão era um centro de cultura e aprendizado, atraindo estudiosos e artistas de toda a região. Seu palácio, uma maravilha arquitetônica do mundo antigo, era um testemunho do esplendor de seu reinado. Mas o ápice de suas realizações arquitetônicas foi a construção do templo em Jerusalém.
Essa magnífica estrutura, construída para abrigar a Arca da Aliança, era um símbolo da devoção de Salomão a Deus e um testemunho da grandiosidade de seu reinado. Em essência, o reinado de Salomão foi um período dourado, de paz, prosperidade e grandiosidade incomparável. Seu governo foi marcado por triunfos diplomáticos, prosperidade econômica e avanços culturais. Foi uma época em que o reino de Israel atingiu seu auge, um período na história que ainda cativa nossa imaginação. O reinado de Salomão foi um período douradouro, de paz, prosperidade e grandiosidade incomparável. Salomão não foi apenas um rei sábio, mas também um construtor apaixonado. Imagine um mundo onde a arquitetura não é apenas sobre erguer estruturas, mas também sobre criar um testemunho do divino. Esse era o mundo desse rei fantástico. Seu reinado viu a construção de algumas das estruturas mais magníficas de sua época, um testemunho de sua paixão pela arquitetura. Primeiro entre suas proezas arquitetônicas estava o templo impressionante em Jerusalém. Não era apenas um edifício, era uma expressão tangível de sua fé, um monumento ao divino. Criado com os melhores materiais disponíveis, desde o cedro brilhante do Líbano até o ouro mais puro de Ofir, o templo era uma maravilha de se contemplar. Sua grandiosidade era tal que se tornou um farol de fé, atraindo adoradores de longe. Mas a perícia arquitetônica de Salomão não parou no templo. Seu amor pela construção levou à criação de inúmeros palácios, fortalezas e cidades. Essas estruturas não eram apenas espaços funcionais, eram obras de arte, integrando-se perfeitamente ao cenário circundante e realçando sua beleza. Cada pedra era colocada meticulosamente, cada design cuidadosamente planejado, refletindo a visão única de Salomão. O que destacou a arquitetura de Salomão foi a perfeita combinação de estética e funcionalidade. Suas estruturas não eram apenas belas, serviam a um propósito. Elas forneciam abrigo, proteção e espaços para adoração e governança. Sua paixão pela arquitetura não era apenas sobre criar grandes construções, era sobre criar espaços que enriqueciam a vida de seu povo. As construções de Salomão não eram apenas estruturas de pedra e madeira, eram encarnações de sua visão e testamento de seu governo. Elas mostravam sua compreensão de equilíbrio, harmonia e simetria. Cada estrutura era um testemunho de sua sabedoria, sua fé e seu amor por seu povo. Suas obras-primas arquitetônicas já desmoronaram há muito tempo, mas seu legado vive. Elas continuam a inspirar arquitetos e construtores, lembrando-nos de uma época em que edifícios não eram apenas estruturas, mas expressões de fé e visão. Sua brilhante arquitetura ainda ecoa nos anais da história. Todo o sol deve se pôr. E assim, o esplendor de Salomão eventualmente desvanecia. Salomão, cuja sabedoria era antes incomparável, começou a desviar-se do caminho que o havia tornado tão renomado. Seu coração, antes firme na busca pela sabedoria e justiça, ficou confuso com as distrações de seu poder e prosperidade mundanos. A queda de Salomão não foi um mergulho repentino, mas uma deriva gradual, um deslize lento e quase imperceptível para a degradação. Em sua busca por paz e alianças políticas, Salomão casou-se com muitas princesas estrangeiras, uma desviação direta dos comandos de Deus. Esses casamentos o introduziram a uma multidão de culturas estrangeiras e seus deuses. Salomão, o homem que uma vez construiu um templo magnífico para o Deus de Israel, começou a construir altos lugares para essas divindades estrangeiras. Essa indulgência na idolatria foi uma traição chocante de sua aliança com Deus. Não foi apenas a posição espiritual de Salomão que sofreu. Suas ações tiveram consequências de longo alcance. Sua indulgência em luxo excessivo e trabalho forçado causou ressentimento entre seu povo. O antigo Reino Unido de Israel começou a mostrar sinais de tensão, as rachaduras se alargando a cada dia que passava. Deus, vendo a desobediência de Salomão, pronunciou seu julgamento. Ele declarou que o reino seria despedaçado, não durante o reinado de Salomão, mas no reinado de seu filho. E assim aconteceu. Após a morte de Salomão, seu reino foi dividido, uma sombra de sua antiga glória. A história de Salomão é trágica. O homem que um dia foi a personificação da sabedoria e prosperidade, o homem que falou com Deus e construiu seu templo, encerrou seus dias em desordem espiritual. Seu legado, no entanto, continua a ecoar através das eras. Sua vida,
Um testemunho das bênçãos de Deus e sua queda, um aviso contundente contra os perigos de se afastar do caminho de Deus. A queda de Salomão serve como um lembrete comovente da fragilidade e da grandeza humana. A vida do rei Salomão não é apenas um relato histórico. É um tesouro de lições. A partir de sua história, podemos extrair a importância da sabedoria. Salomão buscou, valorizou e utilizou perspicácia e discernimento, demonstrando que a sabedoria não se trata apenas de conhecimento, mas também de compreensão e aplicação eficaz desse conhecimento. Aprendemos também com o reinado de Salomão a busca pela paz. Ele liderou Israel durante um período de tranquilidade sem precedentes, mostrando-nos que a paz não é um estado passivo, mas um esforço ativo. No esplendor arquitetônico de Salomão, vemos o apelo da grandiosidade. Seu magnífico templo e palácio servem como lembrete de que conquistas podem ser tanto inspiradoras quanto intoxicantes. Por fim, a queda de Salomão nos alerta sobre os perigos de nos desviarmos do nosso caminho. Sua divergência de sua sabedoria e dedicação anteriores é um lembrete contundente de que vigilância contínua e integridade são cruciais. Que a vida de Salomão nos inspire, nos guie e nos lembre do nosso próprio potencial e das armadilhas que devemos evitar.